A partir de agora você ouve 91 minutos. Sete horas, um bom dia para você. Começa aqui o 91 minutos. Você participa do programa pelo telefone 33 31 83 00. Também dá para mandar mensagem de texto para 84467538 e tem o Twitter, que é o @91rock. Nosso e-mail é o 91minutos@91rock.com.br. Hoje a gente fala sobre videogame, um mercado que obteve um faturamento total de 56 bilhões de dólares em 2009. 2007 foi o ano da virada. O videogame ultrapassou o cinema dentro da indústria do entretenimento. Com quem é que a gente fala sobre isso? Com o Antônio Borba, que sempre conversa com a gente quando o assunto é tecnologia. Hoje ele fala como o maior colecionador de Atari do Brasil. Bom dia, Antônio. Bom dia, Álvaro, e bom dia aos ouvintes. Também está conosco o Rafael Kaminenko e a Fernanda da Costa. Eu pronunciei direito o seu sobrenome, Rafael? Rafael Kaminenko. Kaminenko, então tá certo. Eles são integrantes da equipe curitibana que é finalista da Imagine Cup 2011. A Imagine Cup é o seguinte, é uma Copa do Mundo da programação de videogame que é subsidiada pela Microsoft. Expliquei direitinho ou não? Ela é uma competição mundial, né, voltado para os estudantes, né, das universidades de todo o mundo, né. Nossa categoria é a categoria Xbox Windows, né. E esse ano a gente ficou entre os 5 do mundo, né, com um total de 800 participantes, né. Teve uma primeira leva que ficou 50 participantes do mundo, e na segunda leva ficaram 5, né. E em julho, do dia 8 ao dia 14, nós vamos estar participando da final em Nova York. A final em Nova York com o seu jogo que chama You Can. You Can, exatamente. E é uma espécie de The Sims em Curitiba. Exatamente, né? A ideia do jogo é passar a mensagem de voluntário, né? Você tem alguns problemas na cidade, né? Que a gente pegou a cidade de Curitiba, que é referência no mundo pelo transporte e pelo meio ambiente, e mostrou que também, mesmo uma cidade tão boa quanto essa, a gente pode ter melhorias. E através do voluntariado, ninguém vai ficar esperando o governo fazer sozinho. Fazendo uma boa ação, tu consegues inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, o The Sims, que é o jogo que a gente usa como referência para explicar o que é de vocês, ele é um jogo de simulação que mostra a vida em sociedade. Então, você tem lá o seu cidadão, você tem que cuidar dele. Você monta a casa dele, você cuida das relações dele com os vizinhos, arruma um emprego para ele e vai subindo na vida e melhorando aquela casa. Esse é o The Sims. No jogo de vocês acontece de maneira parecida? Você começa com um voluntário, mas tem um pouco de estratégia junto, além da simulação. Então, você começa com um voluntário, começa a fazer as boas ações e consegue outros voluntários que ficam sob o seu comando também. Então, você gerencia as pessoas, ganha doações também, então gerencia o dinheiro também, então acaba sendo mais uma estratégia. Como a visão é uma cidade e você comanda um personagem, acaba parecendo Sims. Tanto a visão também de cima, mas ele se encaixa mais numa estratégia. Então, a ideia, o objetivo básico é conseguir mais gente para o voluntariado e mais dinheiro para ajudar os outros. Ponto. Isso. É por aí. É por aí. E a gente até pegou assim, uma ideia real. Assim. Quando você faz uma boa ação, a maioria das vezes ninguém faz nada. Que é o que acontece. Tipo, é bonitinho, parabéns, vamos bater palma, mas ninguém realmente entra no negócio. Depois disso, tem uma porcentagem um pouco assim, maior do que a de voluntários. A menor porcentagem que tu vai ganhar é voluntários. E um pouquinho maior a porcentagem é para ganhar uma doação. Porque tem um pessoal que, olha, legal, gostei do que tu fez, vamos te dar um incentivo. Mas para ter voluntários realmente é difícil. Então, por mais as boas ações que tu faça, demora para tu conseguir alguém que te ajude de verdade. Agora, a ideia é distribuir esse jogo como? Na Xbox Live, que é a rede do Xbox, que é o videogame da Microsoft? Não, por enquanto a gente tem ele em PC. Então, a ideia era distribuir nas escolas gratuitamente para realmente inspirar as crianças a verem que cada um pode fazer a sua parte. Como é o nome do jogo, né? You Can. E o dinheiro para o pessoal que programou isso aí?
Pois é, a gente já está tudo trabalhando. Voluntariado mesmo. Essa a gente pensou, já que todo mundo tem que fazer a sua parte para um mundo melhor, essa é a nossa parte, né? Porque a gente trabalhou 1 ano nesse jogo já. Aceitam doações voluntárias. Isso, isso a gente pode ver depois, mas é por aí. Doações voluntárias e outras participações aqui para o programa. 33 31 8300 é o telefone. Mensagem de texto para 84467538 e tem o Twitter que é o @91rock. Você participa, o assunto de hoje é videogame, aqui no 91 Minutos. A gente recebe também o Antônio Borba, que é o maior colecionador de Atari do Brasil. Quando a gente fala da maior coleção, ela significa o quê? Quantos consoles, quantos cartuchos, quantos acessórios, etc. Álvaro, são mais de 50 consoles diferentes, são variações de fabricação do Atari, importadas e nacionais. São mais de 1.600 cartuchos únicos, porque o mesmo jogo era feito por diversos fabricantes diferentes, particularmente no Brasil, onde na época a pirataria corria solta, não existiam as leis de proteção de direitos autorais, então o fabricante pegava lá o Enduro, o River Raid, que eram jogos populares, por exemplo, e tinha 50 fabricantes fazendo o mesmo cartucho, porque na verdade não existem muito mais que 500 jogos de Atari diferentes no mundo. Mas aqui no Brasil, devido a essa particularidade, tornou muito interessante colecionar. Porque essas variações de rótulos do mesmo jogo que tornam a coleção realmente diferente aqui no Brasil, os cartuchos raros, produções limitadas. É de fato um ambiente de coleção que não existiu em nenhum outro lugar do mundo, graças à pirataria. Para o brasileiro, o videogame começa com Atari. Não existia um console de deixar em casa antes disso. Um console no sentido que a gente tem hoje. Que você tira um cartucho, põe outro, né? Hoje com os DVDs, você tira um jogo, põe outro. O telejogo, né, Álvaro, foi onde começou, né? Mas era um jogo só, aquele Pong? O telejogo 1 tinha, se não me engano, uns 3 jogos. Eu tenho ele, mas não lembro de cor. O telejogo 2 eram 10. Mas não era cartucho, você tem razão. Com cartucho, eu acredito que o Atari veio mais ou menos junto com o Odyssey, né? Que na época já... O Odyssey, na verdade, veio antes que o Atari. No Brasil, a coisa aconteceu mais ou menos junto. Mas no Brasil tinha o Odyssey popularizado como Atari? Havia sim o Odyssey. E o Odyssey, assim, na época tinha alguns jogos do Odyssey que eram mais legais que os jogos da Atari, porque os primeiros jogos da Atari eram meio primários. E na sequência os jogos da Atari foram superando, entendeu? Porque os primeiros jogos da Atari eram muito básicos, né? Quanta informação cabia num cartucho de Atari? Bom, os primeiros cartuchos eram 4 KB. 4 KB. Para a pessoa nos ouvindo tentar entender, 4 KB é o quê? Chega uma página preenchida em Microsoft Word. Puxa dá vida. 4 KB ou dá Eu menos? acho que uma página de Word dá mais que isso hoje em dia, devido ao que vem junto com o arquivo, né? Não precisaria, mas tem tanta coisa, tanta informação adicional. Você veja, é realmente um milagre que o pessoal fazia. Os jogos depois evoluíram para 8, alguns, mas os primeiros eram 4. E o River Raid, que é um dos jogos mais geniais, que ele tem 256 telas diferentes, que desconheço até eu não conheço pessoalmente uma pessoa que tenha chegado ao fim, embora exista, mas um jogo desafiador, cabia em 4 KB. Ou seja, os programadores tinham que aproveitar muito isso. Por quê? Como? Todas as telas do River Raid, por exemplo, uma coisa interessante, elas foram feitas a partir de um algoritmo, uma equação matemática que gerava todas aquelas telas. Quer dizer, é impressionante isso. O que o programador era forçado a exigir. 4 KB é muito pouco, né? Se você pegar um CD que tem 600, 700 megas, você for para um DVD, Blu-ray, que chega a 50 gigas, como é que a pessoa fazia isso em 4K, né? Então, numa fita de Atari não cabe uma página do meu editor de texto. Possivelmente não caiba mesmo. A gente evoluiu muito então, né? Porque o PlayStation 3 hoje usa Blu-ray. Cabe quanta informação no Blu-ray? O Blu-ray mais simples começa em 25 GB, né? Se for o que eu acredito que é o que a gente usa hoje no Play. 25, 50 quando é dupla, né? E eu vejo assim, mas independente, são toneladas de gigabytes ali, né? Toneladas de bytes, são vários gigabytes. A gente explica também na época do Atari, Álvaro, porque os gráficos eram mais simples, né? Então, claro que você tem menos memória para armazenar tudo isso. Mas a grande verdade é que a pessoa era forçada a fazer verdadeiras engenharias ali na programação. A pessoa tinha que tirar o limite mesmo. O programador teve que ser muito bom para conseguir os recursos, né? Porque o próprio hardware não permitia fazer muita coisa, não permitia colocar muitas imagens ao mesmo tempo na tela. E o interessante é saber que até hoje tem pessoas assim fanáticas assim por Atari que desenvolvem.
Existem jogos novos para Atari. Em cartucho? Cartuchos. As pessoas fabricam, gravam em cartuchos e vendem. Nos Estados Unidos, né? São jogos com tiragem aí de 100 unidades e tal. É para ficcionados mesmo, né? De repente, pessoas que fazem isso por um hobby e fazem jogos recentes que você pode comprar. Eu até tenho alguns, mais de curiosidade, né? Porque eu me interesso mais pelo colecionismo do que jogos novos. Para guardar tudo isso, que ambiente você usa? Tem que ter uma sala climatizada, provavelmente, algo do tipo, porque não dá para deixar lá e achar que vai ficar tudo bem, né? Bem, infelizmente em Curitiba, devido à nossa umidade, né, e é uma capacidade muito grande de embolorar tudo que existe dentro de um armário, não dá para deixar solto. Eu abusei um pouco dos meus pais, né, e como no meu apartamento não cabe essa coleção, eu utilizei 2 quartos da casa deles para acondicionar minha coleção. E existem desumidificadores de laboratório que eu coloco lá. Precisa ter ar-condicionado, porque se esfriar demais o desumidificador ele congela a serpentina. E além de tudo eu compro assim estoques direto do distribuidor daqueles antimofos, porque além do desumidificador você precisa ter os antimofos dentro do armário como uma contingência, porque eu já tive muitos problemas de pegar itens raros embolorados e realmente existe um certo valor ali, então eu tenho que cuidar muito bem nesse sentido, sabe? Nesse momento tá tudo lá gastando energia lá da família. Paradinho gastando energia, mas eu ajudo a pagar a conta. Então tá bom. A gente conversa sobre videogame aqui hoje com o Antônio Borba, que é o maior colecionador de Atari do Brasil, esse que você ouvia agora. E também com o Rafael Kaminenko e com a Fernanda da Costa. Eles estão na equipe curitibana que é finalista da Imagine Cup 2011, uma competição de programação de videogame. Você participa do programa pelo telefone, que é o 33 31 83 00, ou através de mensagem de texto. 8446-7538. Tem também o Twitter, que é @91rock. Fernanda, chegou a pegar essa época aí do Antônio? Ou você não jogou com o Atari? Não. Eu comecei a jogar faz pouco tempo. Só que faz uns 2 anos, 3. Aí quando comecei, viciei, daí falei, faculdade de jogos, e entrei. Mas é mais a parte da arte que eu faço também. Tá, mas vamos lá. Você começou com que console? Direto com o PlayStation, meus irmãos. Eu lembro deles do PlayStation. Direto com o primeiro PlayStation? Primeiro. Quais são os grandes jogos da sua vida? Vamos ver. Meu Deus. Esse sempre me criticam na faculdade, porque não são muitos. Mas tem sempre os Sims, Crash. Crash é um bichinho. Isso. É mais ou menos o Mario do PlayStation. Isso, lá, Crash né? Team Racing era mais divertido. Meus primos chegaram a ter Nintendo, mas daí eu olhava todo mundo jogando, não me interessava. Mas depois, quando eu cheguei no PC e vi World of Warcraft, foi onde eu viciei. Fiquei alguns meses ali dentro. Esse é online, daqueles jogos que não acabam nunca. Isso, né? que tu fica uma vida lá dentro que realmente tem compromissos e tudo mais. Que idade você tem, Fernanda? 24. O Antônio tá com que idade? 37. Então, de 24 para 37, a gente já vê a diferença, né? É uma geração das inteira de referências, videogames aí, né? Ou 2. E eu demorei pra entrar, né? Porque meus irmãos, na verdade, estavam bem antes, mas eu me interessei faz pouco tempo. Seus irmãos são da sua idade? Os 2 são mais novos até. Mais novos? E jogavam videogame antes? Desde pequeno já estavam lá jogando. Aí eles tinham o quê? Um Mega Drive, um Super Nintendo? Não, eles também começaram com o PlayStation e Nintendo 64 do meu primo. Entendi. A gente conversa aqui também com o Rafael Kaminenko. Qual foi o seu primeiro videogame? Meu primeiro videogame foi o Odyssey. Com mais ou menos uns 4 anos de idade. Depois foi para um Master System. E logo após, assim, veio o primeiro PC, né? Um 386, né? Famoso. Uhum. No Master System você jogava o quê? Vamos lá. Vamos lá. Nomes. Vamos lembrar dos nomes. Master não foi o meu videogame, eu não sei nem ter nome nessa aí. Você não teve Master System? Não. Naquela sua coleção? Teve uma época que eu passei meio batido, assim, sabe? Foi a época do Nintendo, Master System, eu não cheguei a ter na época, sabe? Não estava tão interessado em videogame, houve uma pausa aí depois que eu retomei. E você joga até hoje, Antônio, não? Jogo, claro, bastante.
É? O que você joga hoje? Bom, para falar a verdade, eu jogo mais o PlayStation, né? Porque o PlayStation é o que eu tenho no meu apartamento, né? E eu tenho inclusive um simulador de corrida com volante, com banco, com direito a tudo. E eu gosto muito de jogar online com os amigos. O Atari é mais assim, aquela sessão nostalgia, final de semana, quando sobra tempo, assim, né? É mais a coleção em si do que efetivamente a jogabilidade. Embora hajam jogos da Atari muito interessantes para jogar em 2 pessoas, bem desafiadores até. Que jogos de Atari ficaram desconhecidos do público no Brasil e são verdadeiras raridades hoje, custam caro para o colecionador? Olha, os jogos mais conhecidos, Álvaro, eles não são caros. Hero é talvez um jogo caro. Pitfall 2 é caro porque tinha um chip especial de som dentro do cartucho e ele não chegou a ser fabricado no Brasil devido a essa tecnologia. Então a gente pode dizer isso. O Hero talvez porque as pessoas gostavam muito mesmo e o Pitfall 2 pela tecnologia. Mas os outros, River Raid, Enduro, são cartuchos bem comuns, assim. E as pessoas podem comprar Atari pela internet hoje em dia e jogar. Para quem quer uma experiência um pouco além de jogar no simulador do PC, é possível adquirir, é bem interessante. E vamos dizer assim, o Atari tem muitos jogos que se tornaram clássicos, né? Muitas pessoas gostavam dos jogos da River Raid, como Frostbite, e inúmeros jogos nesse sentido. Os mesmos fabricantes do River Raid fabricaram Frostbite, Pressure Cooker, vários jogos que se tornaram assim clássicos. Agora, o interessante do Atari é que muitos jogos menos conhecidos, que você pode jogar com controles, por exemplo, Paddle, que é aqueles controles de rodinha, como o pessoal chama, não é o joystick, eles são extremamente competitivos e divertidos até hoje, desafiadores para jogar em 2 pessoas. Agora, eu tenho, além de Atari na minha coleção, tenho também o Odyssey, tenho o Television, eu tenho até um arcade, máquinas de fliperama de verdade, assim, sabe? Que acabaram sendo adquiridos aí. 7h16. Nós vamos a um breve intervalo. Eu lembro que você pode participar pelo telefone 33 31 8300. Mensagem de texto para 8446-7538. Tem o Twitter, que é o @91rock. Até já. Voltamos com 91 minutos. Isso que a gente está ouvindo é a música tema do Super Mario Bros. Jogo de 1985 e que representa assim uma espécie de renascimento para a era do videogame. No tempo do Atari, teve um episódio que ficou conhecido como a crise do videogame. Vem com o jogo ET, depois o Antônio pode explicar isso pra gente. O Mario resgata a venda de videogame em todo o mundo e fica famoso por causa disso. Hoje, essa música que você acabou de ouvir aí é executada por orquestras do mundo inteiro. Aqui a gente tem uma versão por uma orquestra chinesa. Super Mario está em qualquer lista dos jogos mais influentes do mundo e é o responsável, então, por esse resgate do videogame ainda nos anos 80. O que dá para dizer sobre a primeira grande crise, Antônio? Existe a lenda ou folclore, não sei se tem um pouco de fato nisso também, de que o jogo do ET, esse que foi um desastre e não vendeu nada, foi acabar enterrado num deserto, porque não vendia. É verdade isso, não? Existe sim, Álvaro. O pessoal fala muito, eu acho que é verdade. Já vi alguns vídeos onde o pessoal foi procurar isso em lixões aí no deserto, mas eu não acredito que seja possível achar, mas consta que sim, e não é difícil de entender. Um dos motivos da crise dos videogames é que a coisa subiu muito a cabeça do pessoal, né? Então, por exemplo, o jogo Pac-Man mesmo, foram fabricados mais cartuchos do que videogames existentes. Então, a teoria tosca do Se todos os Ataris do mundo tivessem um Pac-Man plugado em cima, ia sobrar Pac-Man. Como é que você explica isso?
Quer dizer, os executivos brilhantes da época, eles achavam que a pessoa teria um Pac-Man na sua casa de campo ou de praia e levaria o videogame para jogar. Poxa, eu acho que seria o contrário, né? Você teria um console na sua casa de campo e levaria teus cartuchos. Sei lá o que eles pensavam. E o ET não foi diferente. O ET, as licenças do jogo ET foram vendidas por alguns milhões aí de dólares. E o jogo foi um fracasso completo porque as pessoas não entenderam como é que jogava o ET. Existe até um site que foi feito em defesa ao ET. Porque o mais interessante do ET é o seguinte, o jogo é razoavelmente complexo e as telas não se repetem, existem alguns elementos aleatórios. Então a pessoa tem que entender o que fazer para pegar a manha da jogabilidade. E como na época a maioria dos jogos de Atari eram muito imediatos, você olhava na tela e você já sabia o que tinha que fazer, o ET acabou sendo um grande fracasso. E de certa forma até injusto. Agora, quando o pessoal fala crise do videogame, o ET é diretamente o primeiro responsável, isso é fato ou há um exagero aí? Não, há um exagero, existe uma série de fatores. Para você ter uma ideia, o Atari era uma empresa extremamente criativa, brilhante, até o momento em que ficou famosa e os grandes executivos de marketing assumiram. Consta a lenda que, ao invés de conversar com os programadores para trocar ideias sobre enredos para jogos, esses executivos de marketing se debruçavam em cima de títulos apelativos ao mercado. Então, por exemplo, se eles pensaram assim que Starfighter seria um bom título, eles falavam, faça um jogo com esse nome. E deixavam os programadores se virando lá, quebrando a cabeça para fazer um jogo em cima do título. Quer dizer, ao contrário, o título não vinha depois do jogo. Então, assim, era um ambiente assim que não se tornou nem um pouco interessante. E é por isso que os maiores gênios da Atari se desligaram da empresa para formar a Activision, que acabou sendo a empresa de maior sucesso, que fez os clássicos como River Raid, Pitfall e muitos outros, né? Agora são 9 horas e 24 minutos. A gente conversa a partir de agora pelo telefone com o Evandro Schenkel, que é jornalista e blogueiro de games da Gazeta do Povo. Evandro, bom dia. Bom dia, Álvaro. Tudo bem, cara? Tudo certo. Conta pra gente, tem pouca experiência na imprensa local em análise de videogame e tal? A sua provavelmente é a única ainda, né? Olha, eu não conheço um colega de profissão aqui, cara. Não tem? Não tem. Eu acho que não tem, pelo menos pelo que eu procuro aí, eu acho que não tem. É difícil até para conversar, imagine para discutir games com alguém aqui, né? Agora, como é que funciona? Você recebe os jogos, os aparelhos, os acessórios para testar? Então, hoje, na verdade, eu compro, né, os jogos. Algumas assessorias, elas mandam os jogos para teste, a gente devolve, mas a maior parte do que sai na coluna eu acabo comprando mesmo. Até porque eu acho que o mercado ele teve muitos aventureiros aí no começo da internet, então as empresas elas têm um pouco de receio de ficar mandando, não importa. Então, você montava um blog e já saía pedindo o jogo para todo mundo. Então, até para não cair nisso, eu no caso, prefiro nem entrar muito em contato e fazer por conta própria mesmo, né? Você fica com pudor de atrás porque o pessoal está acostumado a lidar com aproveitador, em linhas gerais. Não, sem querer assim, falar que todo mundo é aproveitador, mas assim, a gente não tem uma cultura gamer no Brasil diferente do mercado inglês, ou do mercado americano, ou do mercado japonês, onde você é normal você já ter jornalistas falando sobre games, né? Então, no Brasil, até começo dos anos 2000, agora já está mudando. Você tem muitos canais que são oficiais, a Arena Turbo no IG, o pessoal do WoW Jogos, Outer Space, os próprios cadernos de tecnologia dos grandes jornais já estão muito ligados em games. Acho que a Folha, se não me engano, dá quase uma página toda semana sobre games. Mas antes você tinha o menino de 14, 15 anos gostava de games, montava o seu blogzinho e já ia atrás das empresas, né? Eu resolvi evitar isso, falei, não, vamos escrever, eu mesmo escrevo, eu mesmo compro meus jogos, a empresa compra os jogos e a gente vai indo atrás. Vai tocando. Agora, o gênero dominante hoje no videogame deve ser o quê? Deve ser o tal do First Person Shooter, o tiro em primeira pessoa, né? Não muito tempo atrás era a ação lateral, era o Super Mario, você ia andando da esquerda para a direita, pulando no que aparecesse pela frente sem muita complicação. O que dá para dizer sobre esse gênero novo que às vezes assusta a família curitibana?
Eu acho que primeiro que não há motivo para se preocupar, né? Porque, essa questão de violência, gera violência, acho que é só uma ponta do iceberg que não é a discussão atual. Assim, eu até desconsidero muito essa discussão. Não é produtiva. Não é produtiva porque assim, não existe estudo, não tem nada que possa dar qualquer indicativo que alguém joga um videogame violento e possa praticar violência. Seria o mesmo que falar que os jogos, sei lá, cinema gera violência. Tem até aquele Freakonomics lá, os caras mostraram que depois de uma sessão de cinema com policial, diminui a violência nos bairros da região, né? Tipo, é uma brincadeirinha com números que eles fazem que você pode justificar qualquer coisa. Hoje, os jogos de tiro, eles são maioria principalmente por uma questão que é a tecnologia mais desenvolvida e a nova geração, ao invés é muito melhor você jogar em primeira pessoa do que você jogar num jogo de plataforma. Você tem uma maior imersão. Hoje as engines, os ambientes de programação que as grandes empresas fazem, todos são já nesse formato, né, em primeira pessoa. Então, naturalmente, vai se sair mais jogos em primeira pessoa, pelo estilo que está se produzindo hoje. Agora... E saindo mais jogos em primeira pessoa, você vai ter melhores jogos em primeira pessoa. E hoje os melhores jogos são os jogos de tiro. Sim, não há sombra de dúvida. Você tem Call of Duty, você tem Halo, você tem Battlefield. São os jogos que vendem mais do que qualquer produto cultural. Então, pela demanda, acaba se criando a qualidade, né? Agora, o que é que explica o fato dos jogos estarem ficando cada vez mais fáceis? Lá no começo dos anos 80, no Nintendinho, você vai lembrar que tinha umas coisas assim que eram estúpidas com o jogador. O primeiro Super Mario, que a gente citou aqui, é um exemplo, né? O que acontece? O Mario faz 3 fases, chega num castelo. Aí ele termina o castelo, ele entra lá, ele encontra um homem cogumelo lá que vai dizer para ele o seguinte: desculpa, Mario, a princesa está no próximo castelo. Aí ele anda até o próximo castelo, a mesma coisa. Desculpa aí, Mario, a princesa só no próximo. E lá se vão 8 castelos e essa conversa que é para irritar o jogador. Isso se perdeu, né? Esse desafio exagerado. Hoje o sujeito pode salvar o jogo a qualquer hora, não perde o que fez. E mais, num jogo desses aqui era 3 vidas e acabou. Morreu, tem que começar tudo de novo. Então você era obrigado a decorar o jogo, né? Isso, assim, mercado, né? Se você torna os jogos inacessíveis, você não vai vender como está vendendo hoje. Se você pegar os números de 2010, provavelmente a indústria de videogame ela está entre as top 3 do mundo de entretenimento. Como? Então, você tem que ser acessível. Você não pode mais falar só com o nerd dos anos 80 que tinha acesso à tecnologia e buscava esse desafio desenfreado. Hoje você tem o Wii, por exemplo, ele é tão criticado por ser chamado de videogame casual. Casual por quê? Porque você pode chegar ali, jogar 5 minutos e sair fora e nunca mais voltar a jogar aquele jogo. E mesmo assim se divertir. Você não tinha como jogar 10 minutos de Mega Man. Ou você no Nintendinho, né? Ou você ficaria sempre jogando os mesmos 10 minutos, porque a hora que você desligasse, você voltava. Então eles acabaram tornando isso mais acessível. Se eu não me engano, o Super Mario Bros. Wii foi lançado no final do ano passado. Ele quer ser tão acessível que ele tem um modo super fácil. Você não consegue passar de uma fase, você vai lá e dá um continue para mim, o computador mesmo vai lá e vai passar todas as fases que você não conseguiu passar e te devolve O videogame moderno se joga sozinho, é isso? Você fica assistindo. Quase se joga sozinho. Por quê? Porque você não pode também dar tanta frustração. É a mesma coisa que o cinema. Você tem que ter um blockbuster, você tem que ter um Spider-Man, você tem que ter um Titanic, onde as pessoas não tenham grandes dificuldades para assistir o jogo. O cinema ele tem que se explicar várias vezes durante a mesma trama. É diferente de um cinema independente, de um Michel Haneke, que é extremamente inacessível para o grande público. Você não tem como ter se você fizer hoje um jogo inacessível para o grande público, a tua empresa fecha. Então, existe essa busca pelo mais fácil. Os jogos de tiro também são tão populares porque os jogos
para terminar, né? Porque você nunca morre, você está sempre continuando da onde você parou. Então, inevitavelmente, você chega no fim. Se você tiver 8 horas disponível, você vai fechar qualquer jogo hoje em dia, pelo menos no modo super fácil. O Evandro é do blog Sobre Nada, da Gazeta do Povo. Qual que é o endereço do blog, Evandro? É www.gazetadopovo.com.br/sobrenada. /sobrenada. Muito obrigado pela conversa aqui com a gente. Um bom dia. Valeu, obrigado, Álvaro. Esse foi o Evandro Schenkel, blogueiro e jornalista da Gazeta do Povo. Antônio Borba. Álvaro, eu gostaria de discordar um pouquinho de você e do Evandro, viu? Não me leva a mal, mas existem jogos e jogos. Por exemplo, foi lançado para o PlayStation 3 recentemente um jogo chamado Demon's Soul. E esse jogo é considerado um dos jogos mais difíceis já feitos na história. A princípio era um jogo que era para ficar dentro do Japão, para os fãs de RPG, etc. E parece que o sucesso foi tão grande que ele expandiu. Esse jogo tem fases enormes que você leva 1 hora para completar e não há save game. Se você morrer, começa tudo de novo. Há opções que você faz no jogo que você não volta atrás. Você pode estar em determinado momento do jogo, fazer uma opção e você tem que conviver com a opção até o fim sem voltar. Não há save game, não há pause no jogo. Claro, esse jogo pode ser uma exceção, mas é um jogo, como a própria GameSpot definiu, brutally challenging. Então, seja, brutalmente desafiador. Agora, e eu acho que o grande desafio dos jogos atuais não é necessariamente terminar. Por exemplo, jogos de primeira pessoa, o desafio não está em você completar ele. O desafio está no multiplayer, que é a parte mais divertida, e jogar contra as outras pessoas na web é extremamente difícil. Tem que ter muita habilidade para sobreviver. E, por exemplo, a Sony e a Xbox, a Microsoft, de forma geral, foram muito inteligentes no sistema de troféus ou achievements, né? Ou seja, o desafio de um jogo hoje não está necessariamente em você completar ele e chegar ao fim da fase, mas você pegar os troféus. Há troféus extremamente desafiadores que exigem horas e horas de jogo. Então é muito comum eu ter alguns jogos que mais ou menos 30% do tempo que eu investi é para eu terminar a carreira do jogo e os outros 70% é atrás dos troféus, alguns de dificuldade assim incrível, você fica horas para conseguir um troféu. Eu acho que eles foram muito inteligentes nisso. Você se incentiva a ir atrás dos troféus porque você tem um ranking, um status online para compartilhar com os seus amigos. 7h35. Você pode participar do programa pelo telefone 33 31 8300 e por mensagem de texto 8446-7538. A gente conversou aqui agora com o Antônio Borba, tem também o Rafael Kaminenko e a Fernanda da Costa, que são integrantes da equipe curitibana finalista do Imagine Cup 2011. Fernanda, concorda aí nesse assunto da dificuldade do PlayStation, que é o que você conheceu primeiro, para o PlayStation 3, que você deve ter tocado em algum momento? Sim, a dificuldade diminuiu, aumentou ou está na mesma? Não, realmente tem todas as formas, mas esse Demon's Souls eu lembro do meu irmão, jogando, e na verdade eu estava jogando junto com ele, porque ele olhava para a tela e falava, o que eu posso fazer nessa fase? Não consigo, me ajuda, tem que ter criatividade, a gente vai ter que olhar em todos os elementos da tela, montar para realmente sair desse desafio. Não tem uma dica. No máximo uma dica online que alguém colocou, mas uma frase meio pronta, que você tem que ainda raciocinar sobre aquilo e ver qual é a solução. Ou ainda tem o pessoal ainda que põe a frase para te atrapalhar. O jogo já é difícil e tem pessoal ainda que põe uma trick ali. Participações pela internet. Acho que é Gustavo Moraes. Ele diz aqui o seguinte, o problema mesmo é ter TVs que aceitem o Atari. O HDMI vai enterrar o console. Uma risada maligna aqui para você, Antônio. O console já está enterrado, o console já não existe mais, isso é uma besteira. O Atari ele tem que ser ligado em áudio e vídeo mesmo, entrada de antena. Aliás, entrada de antena RCA, mas existem pessoas que converteram ele para entrada de áudio e vídeo, né? Então é interessante, né? Mas o Atari já é um videogame extinto, não estou preocupado com isso, ele é meramente um item de coleção, ele não é mais fabricado. Mas o interessante é justamente da coleção que eu tenho, tudo é resgatar a memória, mas eu não sou um defensor árduo e achar que todo mundo tem que jogar Atari, não. Eu acho que é uma questão de preferência, tem pessoas que adoram, mas os videogames modernos eu gosto do mesmo jeito, não há preconceito algum. Agora, qual é a TV adequada para colocar um Atari? Nessas nossas de LED e LCD, não fica lá essas coisas, né?
O ideal é aquela TV de tubo, né? Você pegar uma 21, 29 polegadas. Quanto mais redonda a tela e mais antiga, melhor. Se a tela puder não ser plana, melhor ainda. Porque é aquela experiência retrô completa, né, Álvaro? E realmente aí você tem o feeling, você tem aquela TV que não é perfeita. É sempre o ideal, viu? Assim como alguns videogames, por exemplo, eu tenho o Dreamcast, que é um videogame que eu gosto muito, da época pré-PlayStation, e ele fica perfeito se você colocar numa TV de projeção, porque você vê jogos até hoje em dia nos arcades, como o famoso Daytona, que é uma tela de projeção, e o Daytona no Dreamcast ele é perfeito, ele é a mesma experiência do fliperama, mesma experiência do arcade. Então cada videogame também tem a sua TV, isso é interessante. 7h38. Você participa do programa pelo telefone 33 31 8300, mensagem de texto para 8446-7538. E tem o Twitter, que é o @91rock. Nosso e-mail é o 91minutos@91rock.com.br. Participando do programa hoje, você concorre a um par de ingressos para a 4ª Personalidades do Rock no Sheridans. Tem também um par de ingressos para a peça Curitiba em Comédia, que é sexta-feira no Teatro Lala Schneider. Voltamos com 91 minutos. Sete e 45, algumas participações de ouvintes aqui. Só lembrando, Antônio, que o programador do Atari era obrigado a controlar a tela, o som e o joystick. Isso porque o Atari só executa um por vez, diz o Everton. Como assim só executa um por vez? O processador do Atari era limitado, né, Álvaro? Então, assim, o programador teria que fazer uma série, digamos assim, de... tomar uma série de cuidados. Ele não poderia enviar vários comandos ao mesmo tempo. Tinha uma série de limitações. Então, o desenvolvedor tinha que ser um verdadeiro engenheiro, assim, para poder saber as limitações do hardware. O que não acontece hoje em dia, né? O desenvolvedor, ele sendo assim um bom desenvolvedor, um bom programador, ele consegue. Na época, tinha que ter um conhecimento de hardware muito grande para entender as limitações do videogame. E o Joe, que vem aqui com um apelido, Poeta Urbano. O que vocês acham dos emuladores? Facilitaram o acesso? Bom, existem os puristas que dizem que se não for com um controle, com um console na frente de uma TV, não serve. Porque o emulador, o que ele faz? Ele traz o videogame antigo para você jogar no seu computador, usando as teclas do seu teclado. Talvez um controle por USB, se você comprar um aí em algum cantinho da internet, né? O que vocês acham? Fernanda? Acho que é válido para o pessoal que, não, como eu, não teve acesso e quer conhecer os jogos que existiam antes, aumentar o repertório. Acho que é válido os emuladores nessa parte. Se for para ter a experiência, como o Everton fala, daí acredito que talvez a TV redonda e tudo mais. Eu concordo com a Fernanda. Eu acho que o emulador ele ajuda, né, a trazer essa experiência. E mesmo para quem tem um Atari, às vezes você não tem aquele determinado jogo que você pode acessar no emulador. Uns jogos um pouquinho mais raros. Existem jogos muito caros para o Atari, que está longe do alcance. Tem jogos que eu não tenho na minha coleção porque são caríssimos. Quanto custa o jogo mais caro do Atari? Olha, o jogo mais caro que eu tive conhecimento, e até eu publiquei um vídeo no YouTube com ele, é o Video Life, vendido na caixa original. Esse jogo, o colecionador, eu estive nos Estados Unidos na coleção dele, havia pago $5.000 por esse jogo. Antes dele, o jogo mais caro era o Air Raid. É um jogo assim, extremamente raro, que não tem mais que uns 10 no mundo, que o cartucho sozinho é vendido por $3.000. São itens de raridade máxima, assim. Existem uma série de cartuchos que custam numa faixa mais modesta, de $500 até $1.000, que são quase tão raros, mas esses cartuchos nível 10 atingem valores absurdos, são vendidos somente em leilão, e geralmente é o último cartucho que falta para você completar uma coleção, né? Rafael, o que você acha dos emuladores? Eu concordo com a livre distribuição, né, desses jogos para mostrar para o público mais novo, né, como que eram feitos os jogos, como que eram jogados, né. E o cartucho de videogame mais caro que pode existir, né, o Antônio falou do mais caro e raro de Atari, mas o mais caro de todos é o Nintendo World Championship de 1990. A história aí é a seguinte: no ano de 90, a Nintendo faz lá um campeonato e nessa fita entram partes de alguns jogos. Tem Tetris, tem Mario, tem um jogo de carro chamado Red Racer e provavelmente mais alguma coisa que eu estou esquecendo agora. Essa fita foram feitas algumas só para usar nesse campeonato. E aí esse jogo pode custar até $15.000.
Olha, Álvaro, eu ouvi falar de um jogo mais caro, não sei Mais se caro é o que esse? Stadium Events, alguma coisa assim, que passou de $20 mil em leilão. E realmente você tem razão, é pro Nintendo. Talvez seja o mesmo. É um cartucho que até a cor dele é diferente, ele é dourado. Acho Agora, que é isso. São 7h49. A gente conversa pelo telefone com a Marinês Gomes. Ela é gerente de programas acadêmicos da Microsoft Brasil, Imagine Cup 2011. Marinês, bom dia. Bom dia, Álvaro, tudo bem? Tudo bem. A gente está aqui com o pessoal que concorre, representando Curitiba nessa Copa. Qual é o sentido de uma competição como essa entre programadores? E mais, quais são os critérios para julgar a produção? Olha, na verdade, o grande objetivo da competição em geral é que os desenvolvedores, de uma maneira geral, de games ou de projetos de software, usem a tecnologia para resolver os maiores problemas da humanidade. A gente está querendo sempre mostrar como a tecnologia pode ser a favor daquilo que hoje é o mais importante para a gente. Tanto é que a competição ela é baseada nas 8 metas do milênio. Como característica básica, os projetos vêm para resolver grandes problemas da humanidade. Então, os outros jogos que estão concorrendo aqui com o do Rafael e o da Fernanda também vão nesse viés, voluntariado, educação, etc.? Todos eles. Na verdade, são, como eu disse, as 8 metas do milênio, né? Que como se diz, ir contra a fome, a miséria, educação, saúde, mulheres, né? A mulher na sociedade, uma série deles. São 8, na verdade, agora não vou lembrar todos de cor. Mas todos eles têm o mesmo objetivo, tá? Maravilha. A competição acontece como? Explica pra gente. Então, a competição agora ela vai ser... essa fase que eles passaram é uma fase que a gente chama de competição online, onde todos os competidores mandam seus projetos para a Microsoft, isso é avaliado lá fora e eles escolhem os 6 melhores projetos do mundo para competir. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que eles já são vencedores, né? Uhum. Porque depois de tantos projetos, eles já foram classificados para estar lá representando o Brasil. Agora, em Nova York, é a grande final. É uma competição que começa no dia 8 de julho. E nessa competição agora, eles vão efetivamente mostrar para um grupo de jurados o seu projeto. Os projetos vão ser julgados em 2 rounds. Tem uma peneira, né, onde eles colocam todos os projetos, tiram os finalistas. E no dia 13 de julho é o dia da grande final, onde a gente vai saber quem são os ganhadores. Maravilha. Muito obrigado, Marinês. Obrigada a você. Essa foi a Marinês Gomes, que é gerente de programas acadêmicos da Microsoft Brasil. E a gente recebe a participação aqui pelo canal dos ouvintes do professor Michael. Ele diz: ser professor tem dessas, nada paga ter aluno como estes, meu maior orgulho em toda a minha carreira. Refere-se aqui a Fernanda e ao Rafael. Michael é professor de vocês? Isso. E fez tudo direitinho? Sim. Ou vocês aprenderam com outra pessoa e ele está roubando o crédito de vocês aí? Melhor professor do mundo. Melhor professor do mundo, disse aqui o Rafael. A gente falava aqui sobre as capacidades e as limitações do antigo Atari 2600. Eu tenho algo aqui para demonstrar isso na prática com áudios. É o seguinte: nos anos 80, todo mundo já estava careca de saber como era o grito do Tarzan. Esse é o grito do Tarzan. O Pitfall é um jogo de Atari que se passa na selva. Em determinado momento, o seu bonequinho pula num cipó e atravessa uma lagoa cheia de jacarés. O Atari tenta, então, simular o grito do Tarzan. Sai isso. O grito do Tarzan. O grito do Tarzan, que é aquela coisa eloquente, virou
um mesh de bits ali, difícil de entender. Aquele som né? sintetizado que a gente chama isso, a voz do Atari, é um som muito típico que nenhum outro videogame tem. O interessante, Álvaro, a gente falar é o seguinte, jogar Atari na época é uma experiência da imaginação mesmo. Como não existia outra referência, era o que tinha. O que eu acho mais interessante e mais rico do Atari é o seguinte: as embalagens dos videogames, dos cartuchos, os manuais tinham ilustrações maravilhosas que remetiam a mundos de fantasia, coisas incríveis. E às vezes você colocava aquele joguinho na tela e você ficava decepcionado. Até na época, uma criança com toda a imaginação não tinha como não haver uma certa decepção. Então, quando você jogava, você não jogava somente com aqueles quadrados na tela. Você trazia aquele mundo de fantasia. Você usava a tua imaginação junto, porque não havia outra forma. Então isso eu acho que é mais interessante. Então quando eu estou jogando um joguinho de Atari antigo, eu não estou jogando ali nem sempre pelo desafio, mas também pela lembrança que aquilo traz daqueles momentos. Então isso eu acho que é o mais interessante da época do Atari, essa questão da nostalgia pura mesmo. E ele não era muito diferente do que a gente tinha nos fliperamas. Os fliperamas eram um pouco melhores, mas a gente está falando dos primórdios, dos primeiros videogames já fabricados, né? Enquanto que hoje num PlayStation 3, num Xbox, são jogos maravilhosos, mas a imaginação definitivamente não entra por nossa conta, né? A gente vê jogos que eles trazem um mundo completo, né? Curiosidades do dia. Curiosidade do dia é o seguinte: uma música do Coldplay chamada Viva la Vida é idêntica a uma música do Super Mario Bros. De 1985. Primeiro, a gente vai ouvir a música do Coldplay em velocidade normal. Depois a gente vai ouvir o começo dessa música, que é justamente o trecho que é igual à música do Mario. Depois a gente vai aumentar a velocidade da música do Coldplay em 150%, depois mais rápido, 200%, depois 217%, e é aí que vocês vão ver que a música do Coldplay é igual à do Super Mario. Então essa é a música Viva la Vida, o começo dela. Mais rápido. Mais rápido. E a música do Mario. Agora as duas. É a mesma coisa ou não é? Parece ser pelo menos inspirado, né? Definitivamente. 7h57, nós vamos a um breve intervalo. Antes disso, a gente encerra aqui a nossa conversa sobre videogame. Antônio Borba, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Álvaro. Obrigado aos ouvintes. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a coleção de Atari, ver fotos, etc., tem uma matéria no meu blog a respeito, www.antonioborba.com. Foi essa que você postou durante o programa? Isso, exatamente. Está no Twitter. Está no Twitter da 91 Rock também, que a gente retweetou. Tem também a Fernanda da Costa, da equipe curitibana finalista do Imagine Cup. Muito obrigado, Fernanda, pela sua participação aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. E o Rafael Kaminenko, que é colega da Fernanda nessa equipe aí. Obrigado a todos. Quem quiser seguir nós no Facebook, é só digitar lá Signo Games e seguir a gente. 7h57, intervalo, já voltamos.